A paz do Senhor Jesus a todos. Venham meditar mais uma vez na palavra do Senhor, que está em Gênesis 18:10, que diz sobre Ana, né? Que diz assim: E disse certamente: Tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei, eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tomarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aqui o Senhor fala das promessas que o Senhor nos faz, né? Que passam anos, passam tempos, e às vezes a gente começa a pensar, mas será? Já passou tanto tempo, isso não aconteceu, e acaba achando que às vezes, né, culpando até algum profeta usado por Deus, né? Naquela época foi o próprio Deus que falou com Abraão, porque não tinha ainda, né, o povo dele ainda não tinha vindo o Espírito Santo sobre a terra, então o próprio Deus prometeu, fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma nação. E Sara achou um absurdo aquilo, porque já era muito, né, velha, avançada de idade, já não tinha mais como ser mãe, e ela riu do próprio Deus pela incredulidade do coração dela. E Abraão creu que ele iria ser, mas ele deixou Sara agir por impulso, né? E não acreditando que ela seria mãe. E tanto é que daí veio a história de Agar, né? Que Sara se precipitou quando orientou seu esposo a se deitar, né? Com Agar, e para poder fazer essa geração acontecer, né? Mas o Senhor não precisa do nosso jeitinho, o Senhor não precisa que nós demos ajuda a Ele, porque quem precisa de ajuda, de socorro, de misericórdia somos nós. E jamais Deus vai aceitar os nossos favores, porque Ele é Deus, Ele é acima de tudo. Quando Ele ordena, quando Ele fala, Ele cumpre. As palavras que ele fala pode demorar o tempo que demorar. Igual tem coisas na minha vida que já fazem anos e agora que vai estar acontecendo, né, das promessas que o Senhor me fez. Então, as promessas do Senhor não têm prazo de validade. As promessas do Senhor, quando Ele te promete, pode passar o tempo que passar. Às vezes não é do jeito que você quer, que eu quero, às vezes não é da maneira que pensamos que vai ser, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos, os planos dele são muito maior que os nossos. Ele trabalha também para ver a nossa fé, a nossa fidelidade, como ele testou Abraão, né, na fidelidade dele. Teve a sua falha com Agar, claro, mas depois se redimiu e entrou na presença do Senhor. E a gente temos que vigiar muito, porque às vezes, por gostar tanto de uma pessoa, um marido, a esposa, um amigo, um colega, a gente às vezes acaba fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque de tanto Sara colocar na cabeça dele que ele tinha que se coabitar com Agar para poder a geração dele seguir em frente, né?
e ela teria como cuidar, né, do filho dele com Agar, mas só que não foi os planos do Senhor. O Senhor não queria isso. Então ela deu o jeitinho, depois pagou um preço, e ele, por amor, ele fez tudo isso. Creio eu que por amor a Sara, ele se coabitou com Agar, teve lá uma única vez, Deus já permitiu que ela tivesse Ismael, né? E começou a luta ali de pagar o preço pela rebeldia, porque logo daí começou as tribulações entre eles, né? Que isso eu vou falar num próximo vídeo. E então, o que eu quero dizer aqui? Não dê o teu jeitinho brasileiro para as coisas do Senhor. Se o Senhor te prometeu que ele vai fazer na hora dele, no tempo dele. Apenas vigie, porque muitos estão dizendo: o Senhor disse, sendo que ele não disse. Eu, Senhor, falo, sendo que o Senhor não está falando coisa nenhuma, né? Então, o Espírito Santo, peça para o Espírito Santo testificar no teu coração quando as promessas realmente vêm de Deus, porque às vezes você se agarra numa promessa que não é do Senhor para a tua vida e acaba perdendo a bênção que o Senhor tem para a tua vida, um emprego, uma saúde, enfim, qualquer coisa. Então eu oriento a pedir discernimento do Espírito Santo para tomar a decisão, né, no Espírito Santo de Deus, para que não venhamos pagar o preço. Claro que o Senhor tem o seu tempo, a sua hora de fazer as coisas, né? Não podemos murmurar, não podemos reclamar, porque o Senhor não gosta de murmuração e acaba atrasando, retardando as nossas bênçãos. Então vamos somente crer. Se foi Deus mesmo quem falou, vai acontecer. Passa o tempo que passar, porque nossa hora aqui, a nossa hora, o nosso tempo é diferente do tempo e da hora do Senhor, né? Para Deus, 1000 anos é como um dia, né? E para nós é uma eternidade. Um dia demora muito para passar, às vezes, dependendo da nossa aflição. Então, é isso que eu quero que nós meditamos, né, neste momento, né? Para que nós confiamos nas promessas do Senhor. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Talvez não do teu jeito, não da tua maneira, não é como você estava esperando, mas se Ele vai fazer, vai ser perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito do jeito dele e da maneira dele. O Senhor trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Ele jamais vai fazer algo que vai nos ferir, vai nos magoar, mas sim vai nos abençoar, né? E eu creio na promessa do Senhor. Então, creia e fique firme. Se Ele te prometeu algo que Ele te prometeu, não deixa o inimigo colocar no teu coração que não é para você, que aquela porta de emprego não é para você, que é grande demais para você, que o teu esposo não vai ir para o caminho do Senhor, a tua esposa não vai para o caminho do Senhor, enfim, os teus filhos estão usando droga, estão, né, se prostituindo, eles não voltam para o caminho do Senhor. Não peguem palavras negativas para a tua vida. Pegue somente o que o Senhor, o Espírito Santo te falar. Na hora que ele precisar repreender, ele vai falar sim. Às vezes ele vai precisar puxar a nossa orelha, porque às vezes é necessário para que nós venhamos entender a vontade dele, mas ele jamais vai fazer algo que nos entristeça, mas sim nos traz paz, nos traz alegria. O Espírito Santo dele nos traz tudo isso. Amém? Paz do Senhor.